Beleza. Então, inicialmente, boas-vindas a todos. Segundo período de trabalho para a gente aqui nos seminários Fluidme. Agradeço já a disponibilidade de vocês. Se vocês tiverem contato aí com algum colega que tenha se atrapalhado no horário, assim como eu mesmo, tá? Por favor, avisem ou divulguem a informação. É, e aí a ideia do nosso período, que vai ser entremeado com uma interrupção ali no meio do mês de novembro, mas a gente vai conseguir pelo menos começar um assunto, que é um assunto importante dentro do nosso grupo de pesquisa, mas que a gente não teve tempo de se aprofundar nele. Então, acho que a melhor forma de fazer isso é estudando juntos, tá? Que é o tema da termodinâmica de não equilíbrio, tá? Bom, então vou compartilhar aqui a tela para a gente começar os trabalhos, justamente para a gente ver aqui o nosso percurso, pelo menos o percurso planejado. Bom, imagino que vocês estejam vendo a tela compartilhada. Peço a gentileza de vocês me darem feedback. Obrigado, Juliana. Bom, então está aqui, né, o tema dos nossos seminários Fluidme nesse período, né, termodinâmica de não equilíbrio. Tem um texto aqui introdutório de um livro clássico, onde a gente encontra os seguintes dizeres. Usando o número limitado de princípios, a termodinâmica clássica descreve sistemas em equilíbrios mecânicos, térmicos e químicos. A termodinâmica clássica fornece um conjunto de princípios de extremização e visa principalmente sistemas em equilíbrio. Ou seja, para quem fez comigo ou em outro lugar a disciplina de termodinâmica ou o módulo de termodinâmica, eu sempre gosto de deixar bem claro no curso que o que a gente está vendo é a termodinâmica clássica, a versão tradicional da termodinâmica clássica, que basicamente lida com sistemas em equilíbrio, né? É meio que um requisito de trabalho daquele campo que envolve a formação de físico-química de todos nós e nesse capítulo de termodinâmica acaba ficando restrito às abordagens de termodinâmica de equilíbrio, tá? E é isso que meio que está escrito aí. De acordo com esses princípios de extremização que a gente vê, esses princípios ligados à segunda lei da termodinâmica, a entropia de um sistema isolado atinge um valor máximo enquanto sua energia livre atinge um mínimo em equilíbrio. A termodinâmica clássica desempenha um papel importante nos campos da ciência da engenharia, como físico-química e bioquímica. E é isso mesmo, tá? Quando a gente está lidando com termodinâmica, a gente vê que aquela teoria básica que a gente aprende lá já é suficiente para resolver um monte de problema. No entanto, muitos processos reais, como processos físicos e biológicos, ocorrem em sistemas de não equilíbrio irreversíveis e abertos. Ou seja, a gente facilmente no mundo real sai daquelas idealizações que são preconizadas lá pela termodinâmica clássica e aí a gente se vê em apuros quanto à formulação para descrever os nossos fenômenos. Né? O que que eu faço então se aquela formulação da termodinâmica clássica ela está tão voltada para sistemas isolados e sistemas de equilíbrio? Agora os sistemas podem estar abertos, os sistemas estarem não equilíbrio e ainda os processos se darem de forma irreversível. Né? Tudo que a termodinâmica clássica tenta evitar. Então, para tais sistemas, as leis da termodinâmica clássica fornecem um conjunto de desigualdades descrevendo apenas a direção da mudança. Tanto que uma, é, um termo importante que já surge no próprio contexto da termodinâmica clássica, por conta da segunda lei da termodinâmica, é a noção de seta do tempo. Né? Isso já está no ambiente ali da termodinâmica clássica por conta da segunda lei da termodinâmica. E aí continuamos aqui o texto. Os sistemas naturais consistem em fluxos causados por forças motrizes desequilibradas e, portanto, a descrição de tais sistemas requer um número maior de propriedades no espaço e no tempo. Então, basicamente, né, com essa introdução, a gente está dizendo que aquelas desigualdades lá da termodinâmica clássica, que já nos permitem dizer, perceber as direções
dessas mudanças, mas elas são insuficientes para descrever com um pouco mais rigor e detalhe o que está acontecendo é, no interior do sistema, tá? Então, daí a importância, começa a aparecer a importância dessa termodinâmica de não equilíbrio, tá? Bom, então tais sistemas, né, estão longe do estado do equilíbrio e são chamados de sistemas de não equilíbrio. É engraçado o nome, né? Sistemas de não equilíbrio. Podia chamar sistema fora do equilíbrio, né? Mas o termo que se costuma usar é um sistema em não equilíbrio, tá? Meio que se padroniza e a gente entende bem o que quer dizer. Eles podem trocar energia e matéria com o ambiente e têm forças motrizes finitas. Força motriz é um termo que a gente precisa entender a que se refere. O formalismo da termodinâmica de não equilíbrio pode descrever esses sistemas quais? Os abertos, irreversíveis e em não equilíbrio, de maneira qualitativa e quantitativa, substituindo as desigualdades da termodinâmica clássica por igualdades. Então, o jogo que está interessando agora na termodinâmica de não equilíbrio é a gente superar aquelas desigualdades lá da termodinâmica clássica e superar, e substituir por equações, agora de forma mais direta, saindo da ideia de um princípio de extremização, que é o que a segunda lei da termodinâmica nos apresenta, né? Para conseguir revelar de maneira mais detalhada no tempo, no espaço, seja lá qual for a variável que a gente vai usar de referência, o comportamento do sistema, tá? Então, essa aqui é a ideia. E aí são os trechos tirados lá do livro do Demirel, né? Termodinâmica de não equilíbrio. Um livro importante, aos poucos a gente vai começar a compartilhar esse material. Eu conto com vocês, com o interesse de vocês, para também achar coisas interessantes no âmbito dessa discussão, porque o que que acontece? Geralmente, um curso de termodinâmica de não equilíbrio é tratado como um curso de pós-graduação, mas um curso de pós-graduação que geralmente não acontece, né? É um curso de pós-graduação que fica sempre na promessa: ah, não, isso aqui, caso haja uma segunda disciplina de termodinâmica, a gente pode enfatizar isso, mas raramente essa segunda disciplina ela é ofertada. Então, a gente está aqui com uma chance de preencher um buraco na nossa formação. E além disso, a termodinâmica de não equilíbrio, ela, de maneira semelhante à termodinâmica estatística, ela também funciona como uma ponte. Enquanto a termodinâmica estatística ela faz uma ponte entre o mundo micro e macro, né? E é isso que a gente faz nas nossas pesquisas aqui dentro do grupo, né? Calcular propriedades macroscópicas a partir de propriedades moleculares e o nosso meio de trabalho, nossa ferramenta de trabalho é a termodinâmica estatística. A termodinâmica de não equilíbrio também vai fazer uma ponte agora entre duas disciplinas: a termodinâmica clássica e uma outra área que está bastante ligada à engenharia, que é o que a gente chama de maneira geral, tá? De fenômenos de transporte. Mas poderia ser chamado também de mecânica dos fluidos, transmissão de calor, difusão de massa, e até fruto dos nossos interesses mais recentes do grupo, pegar até problemas de deformação que a gente tem nos meios sólidos, tá? Então também é uma teoria que se aplicaria a esse tipo de sistema. Por quê? Tanto os sistemas sólidos quanto esses tratados pelos fenômenos de transporte, que em geral são meios fluidos ou processos de transmissão de energia, a gente poderia colocar no âmbito de um chapéu maior chamado mecânica do contínuo, que é uma disciplina que quem é da química, da engenharia química, não vê. Não vê. Isso é algo bem ligado lá ao pessoal da engenharia mecânica,
ou alguém que tem uma formação em física muito especial, porque nem na física isso costuma ser um ponto geralmente tratado nos níveis de graduação e pós. Mas dentro dos objetivos da nosso time de pesquisa, vamos chamar assim, né? Isso tem se tornado cada vez maior, se tornado cada vez mais um interesse para os nossos trabalhos, né? Algumas pessoas aqui já estão começando a investigar propriedades chamadas propriedades de transporte. Condutividade térmica, viscosidade, difusão de massa. Outros, mais ligados à área dos sólidos, estão vendo módulos de elasticidade, coeficientes de deformação, coisas dessa natureza, né, que aparecem como propriedades muito assemelhadas e que vão aparecer de maneira mais clara quando a gente justamente mergulha nessa transição da termodinâmica para essas áreas da mecânica do contínuo. Vamos botar agora nesse chapéu maior. Tá? Nessa transição, a gente se esbarra aí com essa termodinâmica de não equilíbrio. Ou seja, na termodinâmica de não equilíbrio, a gente encontra os fundamentos das leis que a gente encontra na mecânica do contínuo. Esse que é o ponto. A termodinâmica de não equilíbrio, ela estabelece os fundamentos, fundamentos esses que usa como peças o ferramental da termodinâmica clássica, em certa medida, pelo menos vocabulário, para construir uma teoria que é essa abrangida lá pelos fenômenos de transporte e por essa mecânica dos sólidos, vamos botar assim. Tá? Então, esse que é um pouco o ponto aqui da nossa conversa. E para isso, a gente vai, pelo menos de maneira inicial, eu selecionei aqui alguns livros. O Demer é o livro do Evans, que é um livro clássico, antigo, começou com umas notas de aula, depois se tornou um livro. O tradicional Prigogine, que trata disso numa parte do livro que geralmente não é tratada. Então inclusive hoje a gente vai começar pelo próprio Prigogine, né, para a gente começar a fazer os links com as coisas que a gente conhece. O livro do Bohm, livro antigo, 1980, livros, do Green, 1952, né, Teoria Molecular de Fluidos. Tá? A gente vai ver como é que estão essas pontes entre esses fenômenos de propagação e a termodinâmica. Livro do Kaiser, né, Termodinâmica e Estatística de Processos de Não Equilíbrio. São alguns livros e eu conto com vocês para achar outras referências interessantes, produzir essa lista de referências importantes, didáticas, claras, relevantes, é um dos objetivos também desse nosso grupo de trabalho, grupo de pesquisa, tá? Então, é um trabalho de mineração. Como esse curso de termodinâmica de não equilíbrio não costuma ser ofertado, então costuma ser mais difícil encontrar materiais mais didáticos sobre o assunto. Em geral, os materiais são muito pesados e às vezes pendem para um lado de extrema matematização, porque o autor do livro trabalhou com aquilo no doutorado dele e acabou seguindo por aquele percurso em função do background que ele tinha. Mas referências de apresentação muito didática dessa termodinâmica de não equilíbrio é meio raro da gente achar, tá? Aí estão algumas assim que num primeiro contato é, eu pude fazer uma lista, mas cada uma com suas potencialidades e fraquezas também, tá? Eu não jamais diria, vamos seguir totalmente o livro do Ivas. Não, acho que chega uma hora ele segue um percurso que talvez não nos interesse no tempo que temos. Esse que é o ponto. Tá? Então a gente vai fazer umas pinçadas aí. É, Bom, então aqui está o nosso esquema de trabalho, 8 encontros a começar de hoje, tá? Então, os fundamentos da termodinâmica de não equilíbrio. Previsão, tá? A gente vai
reconstruindo esse cronograma aí ao longo do tempo. É, dois encontros para a gente tratar desse assunto, que às vezes a gente esbarra sem ter muita maturidade para lidar, que é esse negócio chamado regime linear, tá? O que que isso quer dizer? Também o que que isso não quer dizer. A termodinâmica de não equilíbrio dos processos hidrodinâmicos, as relações de Green-Cubo, que o pessoal que já está no nosso contexto aqui já usa isso há algum tempo para calcular propriedades como viscosidade, difusividade, condutividade térmica. A gente dá uma sobrevoada na ideia da teoria da resposta não linear, pensar um pouquinho em algoritmos para a gente traduzir essa teoria em algo factível nas nossas simulações computacionais e, por fim, uma abordagem um pouco mais objetiva sobre o problema de deformação de sólidos dentro desse contexto da termo de não equilíbrio, tá? Aqui ó, as participações de algumas pessoas assim já que estão um pouco ligadas ao tema, mas e vão desenvolver pesquisa nessas áreas, mas de repente a gente até inclui fruto do que a gente vai conversando aí ao longo do período, alguns outros de vocês, tá? Isso que a gente está fazendo, isso é produção, tá? É produção do nosso programa de pós-graduação, são coisas que a gente pode colocar no nosso currículo Lattes, né, como o material produzido pelo nosso grupo de pesquisa, que a gente divulga publicamente lá no canal do YouTube, e, ou seja, a gente pode propagar essas nossas conversas aqui. Daí a importância do que a gente está fazendo. Não é algo que se limita só ao nosso pequeno escopo, mas tem um poder de propagação também, tá? E eu acho que é uma, é uma devolutiva para a sociedade, um pouco, talvez, uma linguagem mais introdutória, né, do que a gente está se esforçando para fazer no nosso grupo de pesquisa, tá? Bom, é isso. E aí tudo pode mudar em função de emergências institucionais que frequentemente acontecem, tá? Então, isso é uma pretensão. Vamos ver se a gente consegue cumprir. Então, de antemão, pergunto para vocês se vocês já têm algum comentário a fazer, alguma ideia complementar, algo que viu, achou estranho, já quer tirar dúvida. Como estamos? Boa tarde, professor. Opa, Tá diga ouvindo aí. bem? Tá ouvindo, tá ouvindo. Só dar uma sugestão para o senhor nas referências biográficas que está nessa página. Se o Uhum. senhor puder indicar aquele livro que foi o único que eu achei ali mais direto dessa parte de termodinâmica de não equilíbrio de deformação, Tá, que foi num beleza. grupo de pesquisa. Uhum. Só isso. Tá ótimo. Depois você me dá a referência dele completa que a gente inclui lá. Sim, senhor. Vou mandar aqui para o senhor. Tá. E o Matheus, não sei se ele quer falar alguma coisa, fala aí, Leon. É o máximo, então. Vamos pro Lion, depois pro máximo. Não? Então vai o máximo. Ah, você tá sem som. Mas se quiser falar aqui pelo chat, tá? Eu tô lendo aqui. Não sei, seu microfone tá aberto. Eu não sei se você queria falar alguma coisa. Ah, então fechou o microfone. E o outro, Matheus, você quer fazer algum comentário aí? Mesmo que seja pelo chat? Bom, também é o seguinte, se lembrar aí de falar qualquer coisa, só falar. Não tem problema nenhum. Bom, nosso ponto de partida. Livro do Prigogine. Vocês estão vendo ele aí, né? Na tela? Tá direitinho para vocês? Beleza. Bom, então, aqui no livro do Prigogine, tem uma parte que vai ser útil para a gente. É a parte. Cadê, cadê, cadê?
Aqui, ó, a parte 4 do livro, tá? A partir lá da página 333. Termodinâmica de não equilíbrio, os fundamentos. Então, por aqui deve ser um lugar interessante para começar. E, sendo um livro que a gente já está minimamente habituado a lidar, a gente já fica um pouco confortável sobre as notações utilizadas. A notação para a gente é sempre um problema, porque cada livro vai escolher um conjunto de letrinhas para representar as coisas. Como nesse livro a gente já está um pouco habituado, então talvez a gente não estranhe tanto. Tá? E aí, lá no capítulo 15, né, a gente começa a tratar desse assunto. A parte 3 que antecede aqui o Prigogine, teoria da estabilidade Gibbs, fenômenos críticos, flutuações, estabilidade, produção de entropia e tal. Alguns desses elementos do capítulo 3 da parte 3 são importantes na parte 4. Mas vamos atacar logo a parte 4 e dentro das demandas a gente vai fazendo menção aqui à parte 3, se for o caso. Na parte 2 e um, geralmente a gente encerra até aqui na parte 9, né? Quando a gente está vendo um curso de termodinâmica clássica e tal, geralmente a gente para por aqui, né? Então nem avança mais, porque não dá tempo, né? Muita coisa. Então, é uma chance que a gente tem de começar a explorar outros conteúdos que estão à nossa mão. Então vamos lá, página 333, começar a nossa conversa. Como a gente tem feito, né, tradicionalmente, a gente vai, em certa medida, seguindo o livro, é, fazendo comentários, eventualmente podemos fazer um resumo, fazer alguns slides, algumas coisas assim, mas vamos descobrindo essas demandas, estudando juntos. Só um momento, quase chegando lá. Pronto. Então, termodinâmica de não equilíbrio linear. Engraçado que até esse linear aparece aqui, né? Já, já nos indica, né, que a gente está lidando com uma abordagem introdutória dessa termodinâmica de não equilíbrio, né? Estamos molhando o pé na área, e é isso que importa como um seminário, né? A gente se introduzir no assunto. Bom, então vamos perceber aqui as frases de início da discussão. Elas geralmente costumam ser importantes para a gente entender um pouco da intenção do autor. Então, como enfatizado anteriormente, nós vivemos num mundo que não está em equilíbrio termodinâmico. Isso daí já parece ser um grande puxão de orelhas para toda a ênfase que costuma ser dada numa formação de físico-química ou de termodinâmica, de sempre converter tudo em processos que se dão comparando estados de equilíbrio, mas chamar a atenção que a vida acontece num mundo que não está em equilíbrio termodinâmico. A nossa própria vida, nós individualmente, enquanto seres humanos, entidades biológicas que vagam por esse planeta, né, a nossa condição de vida é uma condição fora do equilíbrio termodinâmico. A gente está num constante processo de mudança da nossa condição se nos olharmos como um sistema termodinâmico. Basta a gente pensar, por exemplo, nos nossos ossos, que seriam estruturas muito coesas, muito claras, muito organizadas no nosso sistema do corpo humano. A gente sabe, por exemplo, que com o passar do tempo, esses ossos eles vão se desmineralizando, eles vão perdendo cálcio, daí tantos problemas de saúde relacionados com essa descalcificação dos ossos e a necessidade de você tomar doses, às vezes, de cálcio para repor esse cálcio perdido, né? Osteoporose, por exemplo, excesso de poros causados no tecido ósseo e tal. Isso tudo indica a realidade da ausência do equilíbrio termodinâmico num sistema tão típico como o nosso, né? Então, quer dizer, para a gente descrever o mundo
de forma um pouco mais realista, parece que a gente tem que incorporar a ausência do equilíbrio termodinâmico nas nossas tratativas, tá? É, E aí, por exemplo, ele fala aqui, ó, que a radiação térmica de 2,8 Kelvin, né? Essa potência de radiação medida em termos de temperatura, que preenche o universo, não está em equilíbrio térmico com a matéria das galáxias, por exemplo, até no nível cosmológico, né? Numa escala menor, a Terra, sua atmosfera, biosfera, os oceanos estão todos em um estado de não equilíbrio devido ao constante influxo de energia advinda do Sol. Então, como a gente tem uma fonte externa de energia que está irradiando sobre nós constantemente, é, isso faz com que o nosso planeta, a atmosfera, a biosfera, os oceanos estejam num estado de não equilíbrio que parece que é a condição própria dele. E quando a gente roga o equilíbrio para fazer conta, para resolver a nossa vida em termos de um projeto, da solução de um problema, a gente está fazendo uma aproximação. O padrão é estar fora do equilíbrio. Tá? No laboratório, a maior parte do tempo, nós encontramos fenômenos dos sistemas que não estão em equilíbrio termodinâmico, enquanto os sistemas em equilíbrio são a exceção. Então, termodinâmica clássica é uma ciência das exceções, né? Isso é curioso para a gente pensar, né? Como que uma teoria tão robusta, tão útil, né? Ninguém questionaria. A gente projeta um motor baseado em termodinâmica clássica, né? Mas, na verdade, no fundo, né, a idealização que se faz para esse tipo de projeto conta com exceções da natureza, né? E ainda assim, a termodinâmica que descreve os estados de equilíbrio é de grande importância, extremamente útil, foi o que acabamos de dizer. Isso é porque, aí a gente começa a entrar no campo que nos interessa. Isso porque a maioria, né, ou quase todos os sistemas estão localmente em equilíbrio termodinâmico. É um termo importante nesse contexto. Equilíbrio termodinâmico local. Isso é uma hipótese de trabalho. O que que ela quer dizer? Então, ó, para a maioria dos sistemas macroscópicos, a gente pode designar uma temperatura e outras variáveis termodinâmicas para cada pedacinho do sistema, que no linguajar da matemática a gente chama elemento de volume, ou volume elementar, que a gente vai chamá-lo de ΔV. Então, é tradicional, né, na nossa lide com os sistemas, ainda na forma macroscópica, dizer, olha, aquele pedacinho lá dentro da, do tampo da mesa, que você está aí com seu braço apoiado e emanando calor para o tampo da mesa, está uma determinada posiçãozinha lá que representa um volumezinho da mesa. Geralmente a gente representa por um cubozinho, né? Aquele cubo, eu posso dizer que aquele cubo tem uma temperatura e várias outras propriedades termodinâmicas. Vai ter uma condutividade térmica, vai ter uma capacidade térmica, uma massa específica e por aí vai, né? Então a gente atribui localmente propriedades estáveis a um sistema que, na realidade, a gente sabe que está fora do equilíbrio termodinâmico. Então, é uma aproximação que a gente faz. Então, na maioria das situações, nós podemos considerar que as relações de equilíbrio termodinâmico são válidas para as variáveis termodinâmicas designadas para um elemento de volume, né? Esse é o conceito de equilíbrio local. Basicamente, em outras palavras, atribuir propriedades estáveis a cada porção da matéria
do sistema que nos interessa. Porção essa designada por um elemento de volume. O elemento de volume é a menor instância do sistema macroscópico enquanto a gente ainda está lidando com ele macroscopicamente. O elemento de volume é aquele pedacinho infinitesimalmente pequeno que nos ajuda a transformar a formulação da termodinâmica numa. Não a transformar, mas trazer para a termodinâmica o ferramental do cálculo. Porque no cálculo a gente precisa desses pedacinhos muito pequenos. Mas ainda assim, estamos considerando a matéria como contínuo, infinitamente divisível. Eu não estou considerando a realidade dos átomos e moléculas. Eu ainda estou tratando com a matéria macroscopicamente. Tá? Bom, e aí a gente precisa tornar esse conceito de equilíbrio local um pouco mais preciso. É, e a forma com que se costuma fazer isso começa pelas variáveis intensivas, tá? Que é atribuir a cada posição e tempo do meu sistema de interesse propriedades intensivas como essa: temperatura, pressão e potencial químico. Tá? Então, se você está numa, numa indústria e você está vendo lá um reservatório de um gás ou de um líquido, né, um grande tanque lá, se você está pensando que para cada posição daquele tanque interna, lá no seio do fluido, lá dentro dele, você tem para cada posição, em instante de tempo, a possibilidade de atribuir uma temperatura, uma pressão, uma grandeza com potencial químico, você está adotando a ideia de equilíbrio local. Tá? Além disso, essas variáveis intensivas são complementadas na hora de descrever o sistema pelas variáveis extensivas também, né? Só que a gente costuma representar no âmbito do que nos interessa aqui em uma forma do tipo densidade. Densidade é um termo que não é muito legal em português. A gente pode dizer em grandezas específicas, tá? É, que aqui no caso, por exemplo, a gente pode ter uma entropia por unidade de volume, podemos ter uma energia por unidade de volume, um número de mols por unidade de volume para cada espécie presente. É lógico que a gente poderia também, ao invés de ter essas grandezas definidas por unidade de volume, ter elas definidas por unidade de massa. Mas aí acaba sendo um pouco redundante. São formas diferentes de dizer a mesma coisa, tá? É que a noção de volume, diferente da noção de massa, nos permite pensar de forma mais imediata na noção de espaço, que é onde a gente organiza a nossa vida, no espaço e no tempo, né? Então, quando a gente vai dizer que eu tenho uma entropia por unidade de volume, fica fácil da gente entender isso. Bom, pelo menos parece fácil, né? Pensar, por exemplo, na massa específica, que em inglês vai ser traduzido como densidade. Vejam, massa dividido por volume, né? E vai receber esse nome lá, densidade, ou massa específica. Então, falar de uma entropia específica, energia específica, pensando na divisão por volume, não teria problema nenhum, tá? Bom, é, e aí, o que que acaba acontecendo nesse processo? Quando a gente pensa dessa forma, que forma? A possibilidade de atribuir a cada posição em instante propriedades estáveis para aquelas microporções de matéria, parece que o nosso sistema como um todo pode ser visto como um conjunto de sistemas, tá? Onde cada um deles vai ter um valor de temperatura, de potencial químico e por aí vai,
e todos eles interagindo entre si, como se fossem vários sistemas em contato, ainda numa abordagem macroscópica, mas que nas interfaces entre eles acaba acontecendo alguma coisa de importante, que é uma interação termodinâmica. Esses sistemas, em contato entre si, eles já têm uma característica distinta do sistema como um todo. Esses sisteminhas internos, esses delta Vs, essas porções de volume, umas às outras, umas em relações às outras, são tratadas como sistemas abertos. Ou seja, elas permitem o fluxo de massa e de energia umas para as outras. E todas elas estão aglutinadas dentro de um volume maior, que é o volume do sistema macroscópico como um todo. Tá? Mas para ser um pouco mais rigoroso, e aí a gente já começa a ter problemas, o nosso livro nos indica uma pergunta que talvez precisasse ser feita para a gente averiguar o seguinte: vem cá, mas quais são as condições físicas que me fazem adotar essa hipótese do equilíbrio local como válida? Em que condições isso de fato vale? E aí ele vai usar como argumento algo que vem lá da mecânica estatística, da termodinâmica estatística. Ele vai dizer o seguinte, que os sistemas que têm a sua distribuição de velocidade numa forma maxwelliana, né, palavra meio exagerada para dizer, cujas velocidades obedecem à distribuição de Maxwell, são sistemas que podem ser tratados como sistemas em equilíbrio local. Mas o que que isso quer dizer então? Que esses sistemas em equilíbrio local são aqueles que, do ponto de vista molecular, né? Porque a gente tem condições de ficar fazendo essas pontes. Aliás, o nome do nosso grupo é, é a termofluidodinâmica multiscala. Fluidodinâmica computacional multiscala. Então a gente tem que fazer esse passeio do micro para o macro várias vezes, né? E aqui a gente já tem uma demanda, né? Então, lá do nível das moléculas, se a gente pudesse acompanhar como que elas têm suas velocidades atribuídas a cada uma delas, a gente lembra lá, coisas que a gente até deriva nas aulas, a distribuição de Maxwell das velocidades moleculares em função de cada temperatura. Então, é dizer que o nosso sistema, para ser considerado como equilíbrio local, segue a distribuição de Maxwell, é a mesma coisa que dizer o seguinte: do ponto de vista molecular, o sistema como um todo já adotou uma distribuição de velocidades estável. Não é que as velocidades de cada molécula têm o mesmo valor e permanecem constantes, mas que a distribuição de valores dessas velocidades já se encontra estável. Como se, do ponto de vista molecular, a gente tivesse alcançado uma espécie de regime permanente global. Global. Lógico que as moléculas vão continuar alterando seus valores de velocidade, as suas posições e tudo mais. Mas, em conjunto, em termos de probabilidade, em termos de frequências e distribuições, a gente já teria alcançado uma certa estabilidade. Aí a gente se pergunta também, vem cá, mas será que o meu sistema, ele já atingiu essa distribuição de Maxwell na sua estrutura molecular? Essa pergunta também nos exige pensar sobre os tempos típicos dos fenômenos. Qual seria o tempo
dada uma modificação em nível molecular, para o sistema alcançar uma distribuição do tipo Maxwell das suas velocidades. Então, veja, um monte de coisinhas acaba aparecendo quando a gente simplesmente está ali na piscina, você bate o braço na água e percebe o fluxo de água seguindo, né, o seu braço pela diferença de pressão que você causou, a gente, nós aqui, grupo restrito, podemos pensar, nossa, como que os átomos estão se mexendo nessa estrutura a partir da interação entre os átomos do meu braço, da minha mão, que eu coloquei, passei pela água, como que isso perturbou o sistema, mas quão rápido o sistema reage lá no nível molecular para me aparecer como um fenômeno macroscópico que me dá uma certa estabilidade de fazer medidas sobre ele. Parece então que esses fenômenos lá no nível molecular são muito rápidos. Esse ajuste parece que chegar numa distribuição tipo Maxwell deve ser algo muito veloz. Porque se fosse um processo muito lento, talvez a gente tivesse dificuldades de fazer medidas macroscópicas, porque a coisa ia ficar flutuando muito intensamente. A gente não teria a regularidade das propriedades localmente e, portanto, eu não teria uma formulação de estabilidade das leis dinâmicas que a gente consegue observar desses sistemas que nos interessam, né? Sólidos, fluidos, gases, e por aí vai, né? Não sei se isso está fazendo sentido para vocês, mas o jogo que a gente está começando a construir envolve essas coisas. Como estamos? Digam aí, reajam minimamente. Beleza. Bom, então aqui ele até diz para a gente, olha, é, qualquer distribuição inicial de velocidades rapidamente se torna maxwelliana por conta das colisões moleculares. Pô, que beleza! Então, se a gente adotar essa frase do livro como uma referência importante, ele está basicamente nos dizendo o seguinte: que frequentemente a gente vai poder usar essa hipótese do equilíbrio local. Pô, que bom! E aí eu organizo minha vida. Eu deixo de considerar isso um problema. Caso venha a ser um problema, isso vai ser uma situação muito especial, que vai precisar ser tratada de maneira especial. Tá? Aí ele vai indicar aqui, ó, simulações computacionais de dinâmica molecular. É justamente a ferramenta que a gente usa. Tem revelaram que a distribuição de Maxwell é alcançada em menos de 10 vezes o tempo médio das colisões moleculares. Que, por exemplo, num gás, na pressão de um atm, é da ordem de 10 a menos 8 segundos. Né? Então, é nessa faixa ali. Não é nem do microsegundo, né? A gente está falando do nanosegundo. Aí você já pensa, quais são os tempos de equilibração compatíveis com o fenômeno que eu estou lidando? Será que eu posso adotar a hipótese do equilíbrio local no sistema que eu estou investigando? Se a gente quiser ser rigoroso, essas coisas têm que fazer parte do nosso delineamento do problema. Né? Eu estou seguro de usar essa formulação porque eu estou muito consciente de que eu estou numa condição onde vale essa relação como um todo. Né? Então, daí a importância de a gente pensar no problema, para não ser surpreendido. Tem fenômenos que são muito lentos, né? Lentos do ponto de vista macroscópico, e esses não vão ter problema nenhum para a gente, tá? Porque os tempos de colisão molecular são muito, muito, muito pequenos em relação a esses tempos macroscópicos. Seriam fenômenos até fáceis da gente lidar com eles.
tipo, não teria dúvida. O problema acontece com os fenômenos muito rápidos, muito rápidos. E até aproveitando os nossos interesses mais amplos aqui, já que, né, a gente não sabe para onde que a gente vai dirigindo os nossos interesses daqui em diante, sempre algo que a gente vai se desafiando e dando passos mais ousados. Se isso que eu falei é razoável, parece que tem um campo próximo da gente onde eu já começaria a ficar na dúvida se vale essa hipótese do equilíbrio local. Falei, bom, não sei, eu tenho que pensar pelo menos para ficar seguro. Por exemplo, todos esses fenômenos ligados à detônica, à combustão de explosivos, são fenômenos tão rápidos que será que dá tempo no nível molecular da gente chegar nessa distribuição tipo Maxwell? Assim, como o evento é muito rápido, a gente tem que se perguntar sobre isso. Acho que é importante para fazer uma física da detônica interessante. Pode ser que em situações especiais, mecanismos de iniciação, coisas dessa natureza, pode ser que a hipótese do equilíbrio local não se sustente. Talvez as leis dessa fluidodinâmica, transmissão do calor e tal, que a gente vê nos fenômenos mais suaves da realidade que nos cerca, talvez elas sejam limitadas para descrever os fenômenos de detonação, por exemplo. E aí isso faz com que os fenômenos de detonação acabem sendo muitas vezes tratados do ponto de vista empírico, sem uma formulação teórica muito bem consolidada. Eu meço, reúno os dados, faço correlações e é isso que eu tenho. Como se a física ainda não conseguisse acompanhar o fenômeno que está rolando ali, né? É um pouco disso. Então, ficar atento, né? A gente, enquanto está produzindo conhecimento, enquanto está fazendo ciência, a gente tem que o tempo todo se questionar sobre essa realidade que a gente está lidando. Será que a teoria que eu tenho em mãos, ela dá conta do que eu estou observando, do que eu quero descrever? Ou até uma pergunta um pouco mais refinada. Por que essa teoria que eu estou lidando dá conta do que eu estou querendo descrever, né? Saber os porquês, né? Isso é importante no nível que a gente está buscando alcançar. Tá? É, E aí ele faz um exemplo que eu achei interessante. Exemplo que eu tive que ler assim, umas duas vezes para entender o ponto dele. Eu achei interessante. Vamos ver se a gente consegue perceber aqui a ideia. Ó, reações químicas, os mecânicos que me perdoem aí, mas o autor tinha esse apelo mais químico. Então, as reações químicas são de particular interesse para a gente. Na maioria das reações, apenas uma pequena fração das moléculas, das colisões moleculares, desculpe, produzem uma reação química. As colisões entre as moléculas que produzem uma reação são chamadas de colisões reativas. E aí ele vai dar esse exemplo. Se fosse um gás na pressão de uma atmosfera é, que tem uma frequência de colisão de 10 a 30, a 31 colisões por litro por segundo, se quase todas as colisões produzissem uma reação química, as taxas de reação seriam da ordem de 10 elevado a 8 mol por litro por segundo. Embora alguns talvez não estejam muito habituados a esse tipo de unidade, mas a gente consegue ler, pelo menos interpretar a unidade aqui, ó. Vamos pensar primeiro mol por segundo, ou seja, uma medida de velocidade
é, que está se pautando numa quantidade de espécies. Então, 10 elevado a 8 mol por segundo. Mol são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E aí, por litro. Por litro. Então, vendo dentro de um volume, se todas as colisões que as moléculas sofrem nessa frequência de colisão de 10 elevado a 31 colisões por litro por segundo fossem colisões que efetivamente se transformassem em reações químicas, ou colisões reativas, a gente teria taxas de reação assombrosamente altas. É como se todas as reações fossem instantâneas. Rapidamente, tudo, 10 elevado a 8 mols, né, por segundo, seriam transformados aí nessas colisões. Para a gente ter uma ideia um pouco mais concreta, um mol de água, um mol de água é menor do que um copinho de café. Né? Um mol de água tem 18 gramas de água. A gente está falando de 10 elevado a 8 mols. Né? Então, pode fazer a conta aí e ver que é um número bem, bem alto. Né? Da ordem aí de toneladas de água, né, por segundo sendo transformados assim, né, seria o normal da gente ver. E a gente sabe da prática da vida cotidiana que as reações químicas são muito mais lentas do que isso, né? É, e é o que ele fala aqui, ó. As taxas de reação que levam, né, a, a, as reações efetivamente baseadas nessas colisões, né, são muito raras. As colisões efetivas são muito raras. A maioria das taxas de reações que a gente encontra indicam que as colisões as taxas de reação de colisão reativa são muitas ordens de magnitude menores do que as taxas de colisão globais. Né? Então tem uma diferença de escala substancial, significativa, entre esses tipos de colisão. Entre as colisões reativas e o sistema relaxar rapidamente ao equilíbrio, ocorre uma redistribuição de energia causada aí por essas reações químicas. Ou seja, o que que se quer dizer com isso? Que na prática, quando a gente está lidando com reações químicas, temperatura é algo bem definido localmente. Então, mesmo as reações, que são algo rápido, mas quando a gente compara essa escala de frequências e tal, do que deveria ser, se todo mundo colidisse, tá, e a gente vê o que acontece do nível macroscópico, a gente vê que tem uma diferença de escala muito grande. Essa discrepância de escala do fenômeno molecular para o fenômeno macroscópico vai fazer com que a gente tenha uma segurança em adotar a ideia de um equilíbrio local, tá? Se vocês pegarem os livros de cinética química, de processos unitários, que é uma área da engenharia que lida com projetos de reatores, ou seja, que vão acontecer reações lá dentro, essa discussão nem acontece, entendeu? Porque o cara está preocupado em projetar o equipamento. Se assume isso tudo como priori. Mas eu acho que não são coisas tão triviais assim. Eu acho que a gente tem que pensar uma vez na vida, né? Pelo menos para ter confiança do que a gente está, com que a gente está lidando, né? Agora, reações extremamente rápidas e exotérmicas, como são essas típicas de detonação, acabam levando a necessidades de correção dessas taxas de reação por conta dos desvios em relação à distribuição de Maxwell. Né? Como às vezes o fenômeno é muito rápido e não se chega àquela forma de distribuição de velocidade, né? Então a reação química não vai ser bem descrita, então
eu preciso tratar o problema de forma particular. Uma forma um tanto grosseira é incluindo correções, sejam elas multiplicativas ou aditivas. Mas é como se fosse um alerta dizendo assim: não bate e não vai bater mesmo, se a gente usar a formulação clássica para um problema ao qual ele não se aplica. Tá? É um pouco disso. Bom, daí em diante, é, a gente também pode pensar nesse problema do não equilíbrio em termos da noção de flutuação, que é algo tratado em capítulos anteriores a esse 15 que a gente está lidando aqui. Não só essa noção da velocidade dos processos, a velocidade de adequação do mundo molecular, mas também a flutuação no sentido de as variações que acontecem fruto do mundo molecular nos elementos de volume. Então, essas flutuações, elas precisam ser compatíveis com o elemento de volume com que eu estou lidando. Se essas flutuações forem muito grandes, eu vou ter dificuldade de atribuir um valor estável para a propriedade naquele elemento de volume. Quando as flutuações forem muito pequenas, parece seguro a gente atribuir uma propriedade termodinâmica àquele elemento de volume. Flutuações muito intensas acontecem também em fenômenos muito rápidos, fenômenos que às vezes podem estar muito diluídos, né, que tem um fluxo de matéria baixo e acaba que a gente não consegue dar muito bem conta do que está rolando ali. Então, ó, lendo a nossa frase aqui do livro, para um elemento de volume pequenininho, ΔV, a gente pode associar de maneira com sentido, né? Pode associar significantemente um valor para uma grandeza termodinâmica Y apenas quando o tamanho das flutuações, por exemplo, é uma medida de flutuação, ou a raiz quadrática média, ou a raiz média quadrática, valor da propriedade, o deltinha Y, é muito menor comparado a Y. Né? Se eu acompanhasse no tempo as variações daquela propriedade, suas flutuações são muito pequenininhas. Claramente, se o tamanho do meu sistema, meu ΔV, for muito pequenininho, essa condição não será satisfeita. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidamente. Enquanto isso, se vocês quiserem fazer algum comentário, uma boa hora aí, que eu vou tentar achar um gráfico interessante que a gente tem e ilustra um pouco disso. Eu lembrei dele agora. Fala aí, Matheus. Matheus está sem microfone. Pô, mas pega o microfone da Natália aí. Fala aí, Matheus. Fala alguma coisa aí. Está muito calado. Pô, digitando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Books. Só um segundo. Cadê? Pera aí. Aqui.
Isso, não, aqui. Já estou abrindo aqui para mostrar um gráfico para vocês. Peraí, lembrei dele agora aqui. Só carregando aqui o PDF. Isso, achei aqui. Deixa eu. Esse livro é o livro do Bachelor, Introdução Mecânica dos Fluidos. Tá falando de hipótese do contínuo e tal. Mas vamos entender esse gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico importante na história das coisas que a gente lida, tá? Esse gráfico do livro do Bachelor. Olha como é que ele tem aqui. Vamos ver a legenda. Ó. Efeito do tamanho da sensitividade do volume na densidade medida por um instrumento. Em outras palavras, ele está vendo como que a propriedade que nos interessa, medida por um instrumento qualquer, uma densidade aqui, massa específica no caso, como que ela é sensível à variação de volume do fluido que o meu sistema consegue medir. O meu sistema consegue medir coisas grandes, macroscópicas ou muito pequenininhas. E a ideia é diminuindo o tamanho. Ah, deixa eu ler aqui o seu comentário. A Luciana estava conversando com a gente sobre a questão dos explosivos que você falou. Ela estuda propriedades termodinâmicas dos explosivos. A maioria dos dados são experimentais e, de acordo com ela, não muitos estudos teóricos sobre. Sim, sim. A parte dos explosivos mesmo é uma área com pouca gente mexendo, muita gente que trabalha com explosivos tem o background de formação na engenharia civil, então uma área muito macroscópica. O cara está desconectado desse mundo físico, molecular, está longe desses problemas. E ele vai resolver a vida dele de demolir uma montanha, é o problema dele, baseado em correlações empíricas. O problema é que a gente quer saber os motivos dessas correlações empíricas. Vocês que se meteram nessa, ninguém foi lá na rua e obrigou vocês de estarem aqui, vocês que voluntariamente ingressaram nessa jornada. Então, cabe a nós, né, no mínimo de cooperação e compromisso, né, lutarmos juntos a mesma guerra. Deixa os caras lá demolirem as montanhas deles. Mas vamos ao nosso gráfico aqui. Então, a ideia é medir a massa específica e eu tenho um instrumento que ele é capaz de medir essa propriedade descendo em tamanho no nível do meu elemento de volume. Eu consigo medir até em elementos de volume muito pequenininho. E aí ele fala o seguinte, olha, quando eu chego num nível que o meu elemento de volume é muito pequenininho, a propriedade massa específica flutua com muita intensidade. Por quê? Ela fica sujeita ao tráfego de moléculas que passam por aquele elemento de volume. Então, se eu tirar fotos instantâneas daquele elemento de volume e eu contar o número de bolinhas lá dentro, as bolinhas seriam as moléculas, cada foto que eu tirar vai ter um número diferente. Então, isso mostra uma flutuação. Tá? É importante para a gente que essas flutuações sejam pequenas, tá? Para que a gente consiga adotar essa hipótese do equilíbrio local. Senão, a gente está lidando com
um sistema cujas hipóteses básicas de trabalho que me permitem definir grandezas em elementos de volume ficam todas frustradas. Olha o perigo disso. Se eu não tenho cuidado de garantir que vale a hipótese de equilíbrio local para eventos tão intensos, né, como uma detonação, eventualmente o uso da grandeza temperatura pode ser equivocado. Talvez nem seja possível de definir uma grandeza do tipo temperatura. Eu precise trabalhar com propriedades no nível molecular para conseguir dizer alguma coisa, dada a intensidade do fenômeno. Então, quanto mais as coisas forem suaves para a gente, melhor. Vamos mudar radicalmente a velocidade agora para as coisas muito lentas. Vamos pensar naquele clássico exemplo que costuma ser utilizado nas aulas de mecânica dos fluidos, que é o caso dos vidros das catedrais. Os professores frequentemente vão dizer: olha, aqueles vidros não são sólidos, são líquidos de altíssima viscosidade. Se você olhasse numa catedral, daquelas medievais que tem lá na Europa, você iria ver que a parte de baixo do vidro ela está mais espessa do que a parte de cima, como se o vidro tivesse escorrido, mas para isso precisou passar 700 anos. Eu falo, bom, então seria o outro extremo, né? De total suavidade do fenômeno, ao ponto de eu nem me preocupar com esses tempos. E eu tanto não me preocupo que, na prática, eu considero o vidro um sólido. Mas, em termos da sua estrutura molecular, ele muito mais se assemelha a um líquido do que a um sólido. Sólido que vai ter lá o seu retículo cristalino e tal, essa coisa toda, né? Então, é o extremo oposto disso, né? Eu até fico na dúvida de qual estado de agregação aquele material está. Ele é tão lento que ele parece ser outra coisa, né? Mais estável ainda, né? Então, é o outro lado. Mas esse gráfico aqui é um gráfico importante na história das coisas que a gente faz, né? Porque vindo do mundo macroscópico, né? O livro de mecânica dos fluidos, ele quer deixar claro para o seu leitor que chega uma hora que a medida do instrumento, ou seja, a minha interação macroscópica com o mundo, com a natureza, ela fica complicada, porque eu não tenho a estabilidade da medida. Essa estabilidade da medida é uma tradução muito superficial da noção também de equilíbrio local, né? Poder atribuir um valor de uma grandeza àquela posição no corpo ali do meu material, tá? Beleza. Então ele fala aqui, isso significa que a variação da densidade numérica é contar quantas moléculas tem dentro do volume, com a posição na escala do micrômetro deveria ser próxima a zero, né? Então as flutuações deveriam ser próximas de zero, uma condição que é satisfeita pela maioria dos sistemas macroscópicos. Isso mostra que uma teoria baseada no equilíbrio local é aplicável a uma vasta maioria, uma grande amplitude de sistemas macroscópicos, né? Então, essa que é a ideia. É útil pra caramba, né? Mas alguns fenômenos podem nos tornar um quanto desconfiados, né, quanto à validade das leis que a gente acaba manuseando e lidando. Tá?
E aí, um passo interessante, que é o que ele vai chamar de termodinâmica estendida, né? Tipo, encontramos uma limitação, o que que vamos fazer? Generalizar. Generalização aqui que ele está chamando de extensão. Então, na abordagem prévia, uma hipótese, uma consideração implícita é que a termodinâmica, as grandezas termodinâmicas, não dependem dos gradientes no sistema. Gradientes, basicamente, é, lidam com diferenças. Por exemplo, se eu tenho uma parede, onde eu faço, de alguma forma, atravessar essa parede um fluxo de calor e ela vai estabelecer uma diferença de temperaturas no corpo dessa parede. Então, essa diferença de temperaturas vai ser um gradiente de temperaturas. Então, o que está se dizendo é isso: olha, está implícito nessa abordagem anterior que as grandezas termodinâmicas não dependem dessas diferenças existentes no corpo como um todo. Eu atribuo de fato um valor para aquela propriedade. Aquele valor é absoluto em si mesmo. É o valor. Tá? O máximo que a gente faz é estabelecer relações entre as grandezas, como, por exemplo, dizer que a entropia é uma função da temperatura, que a quantidade específica de moléculas numa determinada posição também depende da temperatura, mas não das diferenças ao longo do espaço. Essas diferenças ao longo do espaço são, de certa forma, essa palavrinha é importante agora, hein? Forças motrizes. Elas são impulsionadores de mudanças. É como se eu percebesse, para cada fragmento ali do meu sistema, um desbalanço, e esse desbalanço provocasse mudanças. Quando a gente atribui a temperatura a uma posição interna lá na parede, eu não estou dando muita bola para a variação existente como um todo. Eu estou simplesmente dizendo aquela posição tem uma temperatura tal, que não é função direta da diferença de temperaturas. E assim outras grandezas e por aí vai. Só que, mais do que isso, e esse é um elemento de ligação com as coisas que nos interessa, ele vai dizer o seguinte: mas se essas forças motrizes existem, se essas diferenças existem, se esses gradientes existem, esses gradientes estabelecem fluxos, que são transmissões de uma determinada propriedade de uma região para outra. E mais importante que isso, esses fluxos são um nível de organização do meu sistema, porque tem uma direção bem definida daquela transição. Se não tivesse essa direção bem definida, eu não teria esse nível de organização do processo. Então, isso implica que a entropia local num sistema de não equilíbrio deve ser esperada como menor do que a entropia de equilíbrio. Olha que curioso. Um sistema em não equilíbrio, é isso que ele está dizendo. Um sistema em não equilíbrio é mais
rígido ou mais organizado ou tem menor nível de flexibilidade do que um sistema em equilíbrio. Mas isso é compatível com a segunda lei da termodinâmica. Um sistema em equilíbrio tem sua entropia máxima, não mínima. Mas é um pouco antinatural a gente ouvir essa frase marcada de rosa aí na tela. Né? Parece que um sistema em não equilíbrio ele seria mais confuso do que um sistema em equilíbrio, mais organizado. O que ele está dizendo para a gente é exatamente o contrário. Sistemas em não equilíbrio eles são mais organizados, têm um nível de organização e isso se manifesta de várias maneiras. Pela própria presença do fluxo, que é uma direcionalidade das transições, pela menor flexibilidade do sistema, né? Por aí vai, como eu falei. Então, no recentemente desenvolvido formalismo da termodinâmica estendida, os gradientes são incluídos no formalismo básico e eles aparecem como uma correção à entropia local devido aos fluxos. Aí ele vai também, né, falar o seguinte: olha, vamos com calma, tá? A gente não vai discutir isso aqui. Isso é um tema que demanda uma atenção particular, e aí tem um monte de livro aí que ele sugere para vocês mergulharem na área caso queiram. E, eventualmente a gente pode dar uma espiadinha lá, minimamente por curiosidade. Mas ele já está dizendo, olha, eu vou fugir disso, porque isso é meio complicado. A termodinâmica estendida encontra aplicações em sistemas onde há grandes gradientes, como em ondas de choque. Aí, de novo, a parte de explosivos. Para a maioria, para quase todos os sistemas, nós encontramos a termodinâmica, é, dos sistemas que nós encontramos, a termodinâmica baseada no equilíbrio local tem uma excelente validade. Tá? Fiz uma anotação aqui. Sim. Que a nossa estruturação da teoria física é, é mal montada, mal estruturada para lidar com o conceito de fluxo. A gente aprende essa noção muito tardiamente. A gente costuma ver eventos estáticos e não o movimento. O fluxo é o movimento por definição. E o que a gente faz para lidar com o movimento? A gente fraciona o movimento em instantes estáticos. Se a gente pensar, por exemplo, cinemática. Olha a forma roubada que a gente acabou usando para lidar com isso. E funciona muito bem. Mas na cinemática a gente quer analisar o movimento. E aí você escreve S igual a S0 mais V0T mais meio de AT2. Ou seja, eu me preocupo em descobrir a posição num determinado instante. Como se ele fosse estático. Eu abandonei o movimento. Tudo que era movimento, eu transformei em parâmetro na equação cinética. A aceleração, a velocidade. Na prática, tudo se resumiu a uma posição fixa em função de um instante fixo. O movimento foi jogado fora. A gente não para pensar nessas coisas quando a gente está aprendendo, a gente fica feliz quando faz as coisas certas, as contas certas. Mas em termos de interpretação do mundo com que a gente está interagindo, algo a gente abandonou. Justamente a ideia de movimento. Tá? E aí, nessa hora, quando a gente está lidando com essas grandezas termodinâmicas, moleculares e
né? Tudo isso está se abrindo para a gente aqui. A noção de fluxo ela aparece como muito intensa. E o fluxo é algo muito fortemente ligado à noção de movimento. E a gente vê, caramba, eu não estou habituado a fazer formulações baseadas em fluxo. Mas então vamos começar a fazer, né? É o que tem para hoje. Tá. Bom, então, para a gente começar a construir uma termodinâmica de não equilíbrio, eu estou vendo aqui o número da página, né? 336. Pô, começamos na 333. A gente avançou 3 páginas no capítulo. Mas espero que não esteja sendo tão desagradável para vocês assim. Embora a gente esteja indo bem devagar, né? Mas acho que a gente pode compreender melhor as nuances, né, dessa discussão e não ficar tão preocupado com a contalhada. Contalhada, se o computador fazer, né? Bom, então, como mais um passo nessa construção, ele puxa agora nessa hora uma grandeza termodinâmica que ele vai investir algum esforço, que é a entropia. Para a termodinâmica clássica, uma grandeza obscura, que nasce para fechar uma conta de máquinas térmicas, explicar uma energia que se dissipa. Então tem que ter alguma coisa ali para fechar a conta da conservação, essa coisa que falta vai ser chamada de entropia. Mas quando a gente aprendeu a termodinâmica estatística, a gente viu, caramba, a entropia me parece a base de tudo. Eu defino as grandezas macroscópicas muito pela entropia. Eu consigo gerar uma equação fundamental em termos de entropia. E aí, esse caminho, até pelo que ele comentou previamente, que os sistemas em não equilíbrio são mais organizados do que os sistemas em equilíbrio. Então, eu saio de uma condição de menor entropia para uma condição de maior entropia nessa evolução do sistema. Então, ele vai seguir um caminho de analisar essa propriedade, a entropia, na forma do seguinte: será que é possível a gente descrever, compreender como que o meu sistema produz entropia e não só dizer que ela cresce ou diminui, que tende ao máximo partindo de um valor menor, mas entender como, qual a variação ou como varia, como que se produz entropia nesse processo. Isso é uma pergunta interessante. E aí a gente pode até pensar em conclusões dela. Se eu consigo descrever como que a entropia é produzida no nosso processo, eu consigo, até pelas relações da termodinâmica clássica, descrever como as outras propriedades evoluem, já que todas elas estão potencialmente ligadas à entropia. Não discordo não. Acho que talvez seja um bom caminho. E digo mais, que a entropia é algo que a gente ainda consegue, no nível que a gente está, das conversas que a gente já teve, dar uma interpretação molecular. E mais ainda, lidar com a entropia nos faz lidar de maneira direta com a segunda lei da termodinâmica. Então, assim, olhando desse jeito, só vi vantagem. Mas vamos ver até onde isso vai. Então, como foi destacado, né, na sessão anterior, a segunda lei da termodinâmica ela precisa ser uma lei local. Em que sentido? Se a gente dividir o sistema em R pedacinhos, então
não apenas a taxa de produção de entropia ou a variação de entropia ligada a processos irreversíveis é maior do que zero, mas também para cada elemento de volume, para cada posiçãozinha, para cada uma dessas partes, a variação de entropia dessa parte local também vai ser maior do que zero. Entropia é essa, precisamos fazer uma anotação aqui para a gente não se atrapalhar. O D e S, o I subscrito, envolve as variações de entropia devidas a processos internos irreversíveis. É a formulação que o Prigogine vai usar como um cavalo de batalha dentro dessa teoria que ele apresenta para a gente. Desprezar não, considerar de uma forma separada o DES, ou seja, as trocas de entropia na interação do sistema com a sua vizinhança, e isso pode assumir qualquer valor. Porém, a produção de entropia para cada sistema ligada aos processos internos irreversíveis, né, são positivos para cada parte. E que esse sim é o enunciado mais correto e completo da segunda lei da termodinâmica. Que até nas partes individuais do sistema, seja ele aberto, fechado, isolado, tanto faz a configuração do sistema, é uma formulação válida para todas essas configurações. Localmente, a entropia, as variações de entropia são positivas. E isso, no percurso do sistema, a sua condição de equilíbrio. Né? Então, formulação mais geral da segunda lei. Né? E nesse sentido, então, é possível definir uma grandeza. Uma grandeza chamada produção local de entropia, que vai ser representado aqui pela letra grega sigma, que vai ser função da posição e do tempo, e definido como a taxa de variação local da entropia específica ou densidade de entropia, que a gente sabe que vai ser maior que zero, até porque o tempo só aumenta. Então, dt é sempre positivo, isso aqui é sempre positivo, isso aqui tem que ser sempre positivo. Mas o importante é que a gente definiu essa grandeza, que vai ser importante para a gente, chamada produção local de entropia ou produção de entropia local. O sigma minúsculo. De forma que a taxa de variação de entropia total devido aos processos irreversíveis internos pode ser contabilizada como uma integral no volume dessa produção local de entropia ao longo de todos os elementos de volume, são os DVzinhos. Definiu uma grandeza. Com qual intenção? A intenção é a seguinte: a termodinâmica de não equilíbrio é fundada na expressão explícita de sigma em termos de processos irreversíveis que nós podemos identificar e estudar
experimentalmente. Então, a termodinâmica de não equilíbrio vai tentar estabelecer uma ponte dessa produção local de entropia com as coisas que a gente pode medir experimentalmente. Esse é o ponto. E essa produção de entropia vai fazer sentido em um sistema que está numa condição de não equilíbrio, rumando à condição de equilíbrio. Então, ao investigar sistemas que estão nessa transição do seu comportamento, do não equilíbrio para o equilíbrio, a forma da gente investigar com o vocabulário da termodinâmica, que nos ajuda com uma série de princípios do tipo conservação de energia, soma de grandezas, de potenciais termodinâmicos, combinação de potenciais termodinâmicos, diferenciais exatas e inexatas, segunda lei da termodinâmica, seta do tempo e tal. Bom, juntar isso com essa grandeza definida aqui agora, produção local de entropia, com coisas que a gente avalia desses processos de transição, e podemos medir experimentalmente. Por exemplo, vamos aloprar, pensar num sistema muito complicado. Vamos pensar numa célula animal. Podia ser vegetal também, mas animal. Uma célula do seu cérebro, de maneira especial, que ela nasce, ela é gerada em algum momento da sua existência, ela tem o ciclo de vida dela até ela alcançar uma condição de equilíbrio que é o final da sua existência. Mesmo que isso seja a própria dissolução dessa célula, se desfazer completamente. Em geral, sistemas biológicos encontram nisso a sua condição de equilíbrio final, a sua dissolução. Existe um equilíbrio local instantâneo conveniente, senão a gente estaria se dissolvendo rapidamente, continuamente. Mas a gente tem uma certa integridade aqui, que alguém se tirasse uma foto e diria, não, o cara está em equilíbrio, ele está ali, ele está acontecendo de alguma maneira. Mas não, eu estou produzindo a entropia, e assim como a célulazinha lá do cérebro está produzindo a entropia ao longo da sua vida, consumindo nutrientes, descartando os rejeitos, né? E isso vai num balanço com toda a sua vizinhança até chegar ao fim da vida daquela célula, né? Então a gente poderia analisar essa célula em termos de produção de entropia, né? O que é complicado nos sistemas biológicos é essa rede de interações com a vizinhança. Sistemas todos abertos e tal, sabe? É bem complicado. Tudo integrado, né? Mas ok, poderíamos analisar. Tá? E a partir daí definir grandezas macroscópicas, mas todas analisadas por uma abordagem termodinâmica. Uma termodinâmica da vida, vamos dizer assim, né? Vocês podem imaginar assim, caramba, o Jackler está viajando total agora. Isso são 3h15 da tarde, ele só está bebendo água. Mas essas coisas existem aí na literatura, tá? Depois vocês dêem uma googlada aí, vocês vão ver que tem trabalhos de segunda lei termodinâmica e interpretação da vida. Não são um ou dois, não. Tá? Aliás, quem lidou com isso, camarada parceiro das nossas aventuras científicas, Irving Schrödinger, ou Schrödinger, né? Da equação de Schrödinger, lá da química quântica, da mecânica quântica. Ele tem um livro chamado O que é a Vida, né? Que na verdade é uma análise termodinâmica, ou fala-se muito em termodinâmica ali, e é bem interessante. É um clássico aí da literatura científica do século XX, né? A capa do livro, pelo menos a mais recente que eu vi, é um pintinho saindo do ovo, assim.
Mas é um livro legal, assim, para a gente conhecer, um livro importante nessa história, vamos dizer assim, da termodinâmica ou coisas relacionadas. É, beleza. Tá. Para nós lidarmos com essas taxas de produção, a gente precisa fazer uso de um ferramental que na termodinâmica não é muito usual, que são as equações de balanço. Equações de balanço essa na forma diferencial. Para a galera mais da engenharia, essas equações de balanço já apareceram uma pá de vezes aí na nossa formação típica. Basicamente, é uma contabilização do que entra e do que sai num determinado sistema. Basicamente isso. A gente faz balanço de massa, balanço de energia, balanço de quantidade de movimento, e por aí vai. Tantos balanços que a gente pode fazer, e a gente acaba vendo isso na construção da formulação de algumas áreas em que a gente atua. E aqui, essa estrutura de uma equação de balanço vai ser importante para a gente. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse desenho. Tem a nossa batatinha típica, né, da física, uma região do espaço aqui de volume V, e uma grandeza y, cuja densidade, no sentido de valor por unidade de volume, é representado por yzinho. Então, a taxa de. Desculpa, a mudança da grandeza y, da intensidade, da magnitude de y no volume V, ou seja, como y varia em V, é, desculpa, é a soma de duas coisas. As leis de balanço têm todas essa estrutura. É a soma de um fluxo líquido de y dentro do volume V e da produção de y dentro daquele volume. A gente está falando da propriedade. Fluxo líquido, você já viu biscoito creme cracker, né? Você vai lá, tem peso. Não está escrito lá peso, está escrito peso líquido, né? É o peso do produto sem embalagem. O peso líquido tem a ver com esse peso efetivo. Da mesma forma, o fluxo líquido tem a ver com o fluxo efetivo. É o que entra menos o que sai, ou o que sai menos o que entra. Tá? É o que está passando por aquele elemento de volume. Isso é algo que contribui para a mudança da quantidade de Y naquele volume. Saber a diferença entre o que sai e o que entra. Porque vai ter um retardo ali, pode ter um desbalanço entre essas coisas. Essa é uma parcela. A outra parcela envolve saber o quanto que o volume produz por si daquela grandeza. Tá? E a gente vai representar essa é, essa noção ali do fluxo, né, líquido e tal, por uma densidade de corrente. Os nomes que vão começar a aparecer aqui para a gente, tá? Representado por J, creio que seja em minha homenagem, mas nunca disseram isso. E envolve o fluxo pelo elemento de área esse, perpendicular à superfície, por unidade de tempo. Então, o fluxo ele leva em conta uma areazinha que está sendo atravessada por aquela quantidade, aquela grandeza, e unidade de tempo. Então, os fluxos, eles são contabilizados em unidades do tipo tal coisa por metro quadrado por segundo. Isso é a unidade típica de fluxo, tá? De maneira que também a gente tenha a contabilização total dessa mudança
fruto desse fluxo ao longo de toda a superfície, como uma integral. A gente não precisa saber fazer a conta, mas precisa entender o conceito de integral, é um somatório, desse fluxo ao longo de toda a superfície dessa porção de volume aqui. Tá? Essa superfície vai ser representada pelo ômegazão aqui. Tá? Ômegazinho, ômegazão. Isso tem a ver com o fluxo líquido. Então, considerar esses fluxos J que sai ali, a gente usa por padrão o sentido positivo com relação ao que sai da superfície, tá? Eu contabilizo isso em toda a área superficial, é na área que se faz essa conta, e a gente tem esse fluxo líquido da propriedade, tá? Esse fluxo também chamado de densidade corrente, nome mais geral. Eu não gosto desse nome não, mas tem quem use. E também temos a produção da grandeza y aqui dentro, por si. Uma variação interna, pode ser uma reação química, pode ser um monte de coisa. Tá? Que vai ser contabilizada no volume. Então, uma coisa a gente contabiliza na área, como um todo. E outra coisa a gente contabiliza no volume, a sua interioridade. Um fenômeno é mais de exterior, outro é mais de interior. Só que tem um problema. Na hora de fazer de a gente juntar as coisas, ó, o quanto que a propriedade Yzinho varia no tempo naquele volume, que é o total, a variação total naquele volume, ao longo do tempo. Contabilizando essa produção menos o fluxo líquido, aqui a gente tem volume, volume e tem área. Aí o pessoal da matemática olhou e falou assim: não está legal. Eu gostaria de tirar essa parcela de área. Pô, se fosse tudo volume, 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 caramba, eu conseguiria colocar tudo numa integral só. Graças a um camarada chamado Gauss, o mesmo lá da Gaussiana, lá da estatística, mesmo sujeito, tá? Um teorema de Gauss, ele consegue transformar essas integrais na área em integrais no volume. E aí aparecem umas entidades perigosas, aqui no caso chamado divergente, que é um operador diferencial. Mas a vantagem, para além desses devaneios matemáticos, é que eu transformo tudo em operações no volume e eu arranco do processo essas integrais, de forma que eu chego a uma forma padrão das leis de conservação. Uma variação no tempo de uma propriedade, mais o divergente do fluxo daquela propriedade pelas suas fronteiras, igual à taxa de produção daquela propriedade a partir do seu interior. As leis de conservação, massa, quantidade de movimento, energia, todas têm essa formulação. O que falta para a gente, por enquanto, é traduzir esses fluxos em termos de coisa que a gente conhece. E daí vai aparecer um monte de coisa interessante. Coisas que a gente vai ver como medir, calcular, simular, e que vão abrir potencialmente várias possibilidades de análise dos nossos resultados para a gente explorar dentro dessas nossas investigações aí do nosso grupo. Mas nosso tempo meio que se esvaiu, mas a gente parou num ponto bom. A gente partiu de uma consideração do não equilíbrio e fomos delineando
os conceitos importantes até a gente chegar numa forma geral das leis de conservação. É óbvio que uma grandeza que vai ter que aparecer aí em algum momento, que a gente apresentou ela, mas não usou, envolve aquela produção de entropia lá, o sigma. Ele tem que aparecer aí de algum jeito. A gente não vai ver agora. Mas está posto aí pelo menos o ferramental mínimo do nosso problema para a gente começar a diversão. Beleza? Bom, então o que que eu recomendo para vocês? Eu vou mandar esse capítulo, né, para a gente começar os trabalhos. Dê uma olhada, se possível, né, dá aquela, né, na diagonal assim, só para a gente se ambientar. Acho que a gente percorreu um vocabulário mínimo para a gente dar próximos passos e a gente segue a partir daqui no nosso próximo encontro, se for possível, na quinta-feira que vem. Beleza, minha gente? Algum comentário, choro, lamentação, crítica, poesia? Agora é a hora. Se não, nos despedimos até os esbarrões aí no corredor. Beleza? Nada a dizer? Então, até a próxima, pessoal. Obrigado pela participação de vocês e aguardem distribuição de material aí para todos nós. Valeu, forte abraço a todos. Até mais.